Bem-vindos, amigos, a um mergulho profundo nas páginas da Bíblia, onde a história de um homem extraordinário se desenvolve. Hoje, nos aventuramos na épica jornada de Sansão, uma figura formidável, um juiz de Israel ungido com força sobrenatural e marcado por escolhas que emanam através dos séculos. Preparem-se para uma narrativa que transcende as linhas do tempo, uma trama que entrelaça a força incomparável com a fragilidade humana e uma história que nos desafia a refletir sobre nossos próprios caminhos espirituais. Neste vídeo, exploraremos não apenas os eventos marcantes na vida de Sansão, mas também as lições profundas que sua história carrega. Ao longo dessa narrativa, desvendaremos os segredos por trás do nascimento miraculoso de Sansão, mergulharemos nas batalhas que testaram sua força sobre-humana, exploraremos os desafios de seus relacionamentos tumultuados e testemunharemos sua queda e redenção. Este não será apenas um relato superficial, será uma análise profunda e rica, entrelaçada com citações bíblicas e exemplos elucidativos. Nossa jornada nos levará a compreender não apenas quem foi Sansão, mas o que sua história significa para nós hoje. Preparem-se para uma imersão na complexidade do divino e do humano, onde as linhas entre herói e anti-herói se misturam, e onde a força física se encontra com a força espiritual. Estamos prestes a explorar o épico de Sansão, onde cada página da Bíblia é uma janela para verdades eternas que ecoam em nossas próprias vidas. Sem mais delongas, embarquem conosco nesta jornada inesquecível, pois Sansão, o homem mais forte da Bíblia, espera para compartilhar suas lições atemporais conosco. Sansão começou sua jornada de maneira única. Nascido de Manoá, uma mãe estéril, sua concepção foi anunciada por um mensageiro divino, Juízes 13, 2, 7. O anjo profetizou que ele seria consagrado a Deus desde o nascimento. Sua vida seria marcada pela abstenção do vinho e pela proibição de cortar seu cabelo, um símbolo de sua consagração, ecoando os votos de Nazireu, Juízes 13, 5. Os votos de Nazireu eram uma expressão de compromisso especial com Deus, como vemos também em Números 6, 1, 21. Ao longo de sua vida, Sansão foi dotado de uma força sobre-humana, uma dádiva concedida por Deus para cumprir seu papel na história de Israel. Seu físico impressionante tornou-se uma arma contra os inimigos do povo de Deus. Essa dádiva era evidente em suas façanhas lendárias, desde quando ele matou um leão com as próprias mãos, Juízes 14, 6, até a aniquilação de 1000 soldados filisteus com as mandíbulas de um jumento. Sua força não era apenas física, mas uma manifestação da presença divina em sua vida. Cada ato de força é um lembrete da presença de Deus em sua vida, destacando que o Senhor estava com ele, Juízes 13, 24. A história de Sansão é entrelaçada com relacionamentos tumultuados, especialmente com mulheres estrangeiras. Sua atração por Dalila, uma filisteia, desencadeou uma série de eventos que testaram não apenas sua força física, mas também sua força espiritual. Essa relação é um lembrete de Provérbios 5, 3, 5, que adverte sobre as consequências de se envolver com estrangeiras. A luta de Sansão revela que o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Jeremias 17, 9. A luta entre seu chamado divino e suas fraquezas humanas oferece lições profundas sobre a importância da obediência e discernimento espiritual. Seu relacionamento com Dalila tornou-se um ponto fraco em sua armadura espiritual. Essa fraqueza sutilmente explorada levou à sua queda. Os filisteus tentavam sem sucesso prender Sansão. Os governantes filisteus, sabendo da paixão de Sansão pela filisteia Dalila, aliciaram a jovem, com 1000 moedas de prata, a descobrir a origem da força invencível de Sansão. Dalila, sedutora e astuta, persiste em descobrir o segredo da força de Sansão. Dalila amava Sansão, mas este amor era inferior ao que sentia pelo seu povo. Com o seu grande poder de sedução, Dalila tentou não só desvendar de Sansão o segredo da sua força, como também arranjar uma forma para que ele fosse dominado pelos filisteus. Primeiramente, Sansão disse-lhe que ficaria vulnerável como qualquer outro homem, se o amarrassem com 7 fibras novas de arco que não tivessem sido secas. Dalila atou Sansão com as 7 fibras, durante o sono, mas quando os filisteus chegaram para o levar, ele arrancou as fibras sem dificuldade. Na segunda tentativa de Dalila, Sansão disse-lhe que seria facilmente dominado se fosse amarrado por cordas novas, mas também destas se libertou, sem custo, quando chegaram os filisteus.
A terceira versão de Sansão foi tão falsa como as duas anteriores, pois quando Dalila teceu as 7 madeixas do cabelo de Sansão com uma rede e as apertou com um gancho, durante o sono de Sansão, este voltou a libertar-se facilmente. Após uma série de enganos, ele revela a verdade, tendo seu cabelo cortado enquanto dormia. Despido de sua força, Sansão é capturado pelos filisteus, seus olhos perfurados e sua liberdade perdida. A história demonstra as advertências de Provérbios 7 sobre a sedução perigosa. Sansão, ao revelar seu segredo, cai nas armadilhas da traição, pontuando assim que a falta de juízo leva a pessoa a um caminho de morte. Provérbios 7, 7. A traição de Dalila representa não apenas uma queda física de Sansão, mas também espiritual, conforme ele perde sua conexão com Deus. Sansão foi exposto e humilhado, publicamente, no caminho do templo de Dagon, onde foi amarrado aos 2 pilares que sustentavam o enorme edifício. Em sua prisão, Sansão encontra a verdadeira fonte de força ao se arrepender sinceramente. Sua história ressoa com a promessa de Crônicas 7, 14, mostrando que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu o ouvirei. Seu cabelo começa a crescer novamente, simbolizando a restauração e comunhão de sua conexão espiritual com Deus. Em um ato final de coragem, Sansão derruba as colunas do templo filisteu, sacrificando-se para libertar Israel. Foi então que Sansão, heroicamente, fez ruir os pilares, causando a destruição do templo e, consequentemente, a morte dos filisteus, de Dalila e do próprio Sansão. Na tragédia de sua morte, Sansão encontra redenção ao derrotar seus inimigos. Embora a Bíblia não forneça detalhes específicos sobre namoros de Sansão, suas interações com mulheres, incluindo a infame Dalila, revelam os desafios que ele enfrentou em suas relações. Sua experiência destaca a importância de escolhas sábias e da busca pela vontade de Deus nos relacionamentos conforme refletido em Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ao entendermos a vida de Sansão, deparamo-nos não apenas com um personagem bíblico, mas com um retrato complexo de força, fraqueza e, acima de tudo, redenção. O homem que emergiu das páginas sagradas não é apenas o lendário guerreiro que derrubou leões e exércitos, mas um ser humano com escolhas que ecoam em nossas próprias vidas. Desde seu nascimento miraculoso, destacando a promessa divina que impregnou sua existência, até as provações que revelaram suas fraquezas, Sansão personifica a dualidade humana e espiritual. Sua jornada é um testemunho de como a força física pode coexistir com a vulnerabilidade espiritual, uma realidade que ressoa ao longo de toda a Bíblia. Nas batalhas que travou, encontramos não apenas confrontos físicos, mas um choque constante entre o chamado divino e as tentações terrenas. Seu relacionamento com Dalila, embora controverso, serve como um alerta para as armadilhas que enfrentamos quando permitimos que as paixões mundanas nublem nossa visão espiritual. A traição de Dalila, sua queda e a subsequente redenção na prisão são elementos cruciais dessa narrativa. Sansão, mesmo nas profundezas da desgraça, encontrou força no arrependimento sincero, uma força que transcendeu os grilhões físicos que o aprisionavam. Olhando para trás, somos desafiados a refletir sobre nossas próprias escolhas, nossa força e fraqueza, e a buscar a redenção que está disponível para todos nós. Sansão, um homem mais forte que a força física, nos convida a reconhecer que a verdadeira fortaleza reside na conexão espiritual com Deus. Que a história de Sansão não seja apenas um relato antigo, mas uma lição atemporal que ressoa em nossos corações hoje. Que possamos aprender com sua jornada, escolher sabiamente em nossos relacionamentos e encontrar força verdadeira no arrependimento e na busca constante pela presença divina. Ao encerrarmos esta exploração de Sansão, que as lições extraídas iluminem nossas próprias trajetórias espirituais. O homem mais forte da Bíblia deixa-nos um legado de redenção, um chamado para superarmos nossas fraquezas e encontrarmos verdadeira força no divino. Que a história de Sansão continue a inspirar e desafiar corações ao longo das eras. Obrigado por se juntarem aos relatos do nosso canal Minha Bíblia Ilustrada nesta jornada profunda e significativa. Até a próxima!